Amados irmãos, a paz do Senhor. Amém? Que alegria estarmos juntos na presença do Senhor, aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. Nós estamos indo agora para a aula de instrução do estudo 4 da nossa revista, né? Eu estou com ela aqui comigo e o estudo 4 fala sobre família e oração. É página 22, tá bom? Família e oração, e aí vem, cuidado, não subestime essa relação de dependência. E o texto áureo está: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Filipenses 4 e 6. É um texto, deveras, irmão, muito bonito, não é? Mas muito bonito mesmo, né? A gente tem que ter calma, tranquilidade e principalmente em matéria de família. A calma e a tranquilidade são essenciais e a gente deve estar com tudo direcionado a Deus. Por quê? Porque Deus nos abençoa de todas as formas. O Senhor tem interesse em estar conosco e nos abençoar de forma muito grande. Meus irmãos, nós vamos trabalhar nessa lição sobre o tema família e oração. Cuidado, não subestime esta relação de dependência. Cuidado, não subestime essa relação de dependência. Pastor, é sério, existe dependência entre família e oração? Sim. Existe uma dependência muito grande, muito forte, na medida em que, se eu tenho uma casa onde marido e mulher oram juntos por seus filhos, eu tenho uma casa certamente muito forte, extremamente forte. E se eu tenho uma casa em que marido e mulher, além de terem o seu momento de orarem juntos por todo o lar, marido e mulher têm um momento especial também de oração junto com os filhos, aí nós temos, meus amados irmãos, nós temos um momento grandioso da presença de Deus. Aí nós temos. Oração é fundamental. Oração é essencial para uma vida a dois. Isso é tão sério, que o nosso querido, eu aqui coloquei, né, toda uma leitura bíblica em classe, um pouquinho diferente das outras lições, né, mas eu coloquei toda uma leitura bíblica em classe, que é aquele texto em que Sara já era morta e Abraão agora deseja que seu filho Isaque case. E aí ele chama o seu servo Eliezer, o mordomo grande e central da sua casa, e ele traz Eliezer para quê? Ele traz Eliezer para que possa ajudar e ir à terra dos seus pais, da sua parentela, e de lá trazer uma moça correta, boa, para casar com Isaque, seu filho. Irmãos, você já parou e pensou na fria, diríamos assim, né? Na dificuldade de uma missão como essa? Você está simplesmente indo a uma outra terra. Eliezer conhecia essa terra porque ele vem com Abraão desta terra, é lá do outro lado, né?
E ele vem com Abraão desta terra. E Eliezer tem que ir nesta terra, na parentela de Abraão, arrumar uma esposa para Isaac. Gente, não é brincadeira. É uma missão extremamente difícil. E como é que este empregado de Abraão, esse servo de Abraão, ele consegue se desincumbir de uma missão tão difícil como essa? Irmãos, só um milagre de Deus para ajudá-lo. E aí é óbvio, Eliezer ora e Eliezer crê em um Deus que responde a oração. E Eliezer, com base na oração, ele se prepara também materialmente, orou, se preparou espiritualmente e foi para a batalha. Foi para a batalha. E Deus responde a oração de Eliezer, dando a Isaac ninguém mais, ninguém menos que a lindíssima Rebeca. Então, esta é uma passagem fundamental, porque uma família inteira está continuando. Sara morre, Abraão agora está num momento muito importante de escolher para o filho dele a esposa. E é óbvio que não poderia ser qualquer uma. Não poderia ser qualquer uma. E aí uma nova família vai se constituir. E para que tudo ocorra conforme o que Deus quer, porque Deus separa essa família para algo importantíssimo. Então, como é que nós vamos arrumar uma esposa para Isaac, que esteja à altura das promessas de Deus e que não traga problemas no tocante à continuidade da semente que teria que vir até o nascimento de Cristo? Bem, oração é a resposta. Oração é a resposta. E daí você ter um lar que vai ser constituído e que a oração é o centro para que tudo aconteça. Então, me responda, oração é ou não fundamental? Oração é sim fundamental. Tem um livro que é esse aqui, do Richard Foster, Oração, o Refúgio da Alma, tá? Da editora Vida. É um livro antigo, ele não é um livro novo. É um livro antigo. Eu comprei a edição dele de 2017, mas é um dos melhores livros sobre oração. Se você quiser uma teologia segura, completa, maravilhosa sobre oração, pode adquirir esse livro aqui, tá bom? Foi com base nele que eu comecei a introdução da lição. Veja comigo, ó que interessante. Na introdução, aqui na página de número 23, assim diz: vamos iniciar nossos estudos com uma reflexão muito importante. Aí eu copiei parte da página 25 do Richard Foster, né? Aqui diz: nos dias de hoje, ansiamos pela oração e nos escondemos dela. Somos atraídos por ela e a repelimos. Acreditamos que a oração é a única coisa que pode fazer e até mesmo é algo que desejamos fazer, mas parece haver um abismo entre nós e a verdadeira oração. Experimentamos a agonia da falta de oração. Mas não é uma verdade? Não é uma verdade isso? Por incrível que pareça, nós sabemos completamente da nossa dependência da oração. Mas não nos falta teologia sobre isso. Tem até um livro muito bom da CPAD que eu indico,
Não vou pegar ele aqui, porque até achar, meu Deus do céu. Eu já tinha separado antes o livro do Roger Foster, né? Da editora Vida. Mas tem um livro da CPAD que é maravilhoso, Teologia da Oração. Livro fantástico também. Você pode comprar sem medo de ser feliz. É interessante como a gente sabe que Deus responde a oração. Deus ama quando os seus filhos oram. Deus se alegra quando a gente ora, né? Um dia me perguntaram, pastor, por que eu tenho que orar? Se Deus já sabe tudo que ele tem que fazer, por que eu tenho que orar? Deus não já sabe tudo o que tem que fazer? E aí, o que vai acontecer? Então, para que eu vou orar? Eu respondi a esse jovem, porque é uma pergunta sincera, né? Você tem que dar uma resposta sincera. Eu disse, meu filho, Deus é tão amoroso, que ele pode sim manifestar tudo de bom que ele quer, independente da gente orar. Mas ele é tão amoroso que ele quer que oremos para que nós participemos de tudo de bom que ele faz. Ele ficou assim me olhando, ele disse, peraí, pastor, então o desejo do Senhor é salvar o meu vizinho. Eu disse, é o desejo do Senhor. Tá, e isso é um ato de amor. Sim, teu vizinho está indo para o inferno, Deus quer salvá-lo e quer dar a vida eterna. Me diz que isso não é um ato de amor. Aí ele, é um ato de amor. E Deus quer que eu ore por ele para que eu participe desse ato de amor do próprio Deus. Sim. Deus é tão bom que nos concedeu o privilégio da oração. Deus pode fazer qualquer coisa sem nós. A maior verdade quanto a essa realidade é que simplesmente ele criou céus e terra sem o homem existir. O homem existiu no último dia, não é verdade? No sexto dia, como o ápice e a coroa da criação. Agora, Deus precisa de mim para fazer alguma coisa? Não, meu amigo, Deus é Deus. Agora, por que ele me concede a bênção da oração? Porque ele quer que eu e você participemos desse ato de bondade dele, que é de abençoar a humanidade. Entendeu como é que é? Oração é isso. A gente sabe que precisa, a gente sabe que necessita, a gente sabe que faz bem, a gente sabe que Deus escuta e que Deus responde. Às vezes ele responde dizendo não, mas ele responde. E aí a gente fica nessa pasmaceira. Eu sei que é importante orar, mas não vou orar. Não dá tempo de orar. Vamos mudar isso após essa lição. Então, eu introduzi esse nosso estudo com essa obra. E na página de número 24, quando você estiver lendo, lê com calma, espera os irmãos alcançarem a página. Diz para eles, eu estou no local tal, todo mundo achou, para que todo mundo participe. Não sai dizendo, na página tal, vamos ler. Aí já lê e o pobre coitado não ouviu nada e não sabe onde está e fica perdido. Não, vai devagar, é escola, cara. Não é correria, é escola, é ensino. Vai devagar, tá bom? Na página de número 24, eu ainda aprofundo mais ainda. Eu coloco aqui, lá em cima. Vede quão profundo é o ensino na continuação dessa obra. Não sabemos dizer com certeza o que nos retém. A gente sabe de dar as desculpas para não orar, né? Muitas vezes é falta de tempo, falta disso, falta daquilo, né? É certo que estamos ocupados com o trabalho e as obrigações familiares, mas isso é apenas uma cortina de fumaça para esconder o verdadeiro motivo. Raramente nossas ocupações nos impedem comer, dormir, fazer amor. Não existe algo profundo, muito mais profundo, nos segurando. Né? Quer dizer, eu li errado, né? Não, aí vírgula. Existe algo mais profundo, muito mais profundo nos segurando. Na verdade, há certo número de
algo que necessitamos de nossa imediata atenção. Esse conceito, talvez universal entre os grandes empreendedores de hoje, leva-nos à convicção de que temos todas as coisas em ordem, temos que ter todas as coisas em ordem para orar. Gente, aqui um lido engano. Não, eu vou orar depois que terminar o dia, tudo estiver certinho, eu vou orar. Não, eu vou orar quando tudo estiver certinho, eu vou buscar a Deus. Não, primeiro deixa eu fazer tudo para depois orar. Não. Oração é a primeira grande atitude de quem quer ter um lar feliz. Nos primeiros momentos do dia é oração, e a gente fecha o dia orando, agradecendo a Deus. Então, é exatamente isso, é o que eu coloquei aqui na introdução. O grande problema é que a gente nunca vai conseguir colocar em ordem todas as coisas. Para depois conseguir orar, nunca vai conseguir. A gente tem que orar e orar constantemente para que nós possamos sim entender, compreender qual é a perfeita, boa, maravilhosa, graciosa vontade de Deus, tá? Então, o que eu quero? Eu quero que no início da lição, você, à luz de tudo isso que eu te passei, você, por gentileza, leia a introdução com seu aluno. Sim, leia a introdução na página 23, na página 24, com o seu aluno. E explique, irmãos, oração em família é algo que não se pode separar. E hoje nós vamos ter um estudo que retrata exatamente esse fenômeno. A questão relacionada entre oração e família. E aí, por gentileza, leia e comente com ele. Olha, tá vendo? A gente arruma todas as desculpas. A gente sabe que tem que orar e a gente foge da oração. Mas, se eu e você queremos ter vitória dentro do nosso lar, a vitória só é possível por intermédio da gloriosa e graciosa oração. E aí, você vai contar toda a história de Abraão, Isaque e Eliezer. E aqui está, meu amado irmão, a partir da página 24, no ponto 1, você conhece Eliezer, né? Vamos lá, e aí depois o problema que ele teve, né? Ponto 2, lá na página de número 26, a missão de Eliezer. E depois o ponto 3, como é que ele obteve a vitória. Ele obteve a vitória por intermédio da oração. E aí, lá no ponto 3, você vai terminar a nossa lição lendo com cada aluno as perguntas que são perguntas instigantes para provocar no coração dele todo o desejo de orar. Todo desejo de orar. Então vamos lá. Qual a questão relacionada a Eliezer? Primeiro, quem é Eliezer? Segundo Gênesis 15, 1 e 2, Eliezer é mordomo de Abraão. Mordomo na época de hoje é diferente de mordomo na época de Abraão. Mordomo na época de Abraão significava aquele servo, aquele empregado que cuidava de todas as coisas. Então Abraão era um homem muito rico, muito próspero. Você tem uma ideia do tamanho da riqueza de Abraão? Quando Ló, seu sobrinho, foi preso, Abraão, ele simplesmente escolheu 318 homens e saiu para a guerra contra os reis e venceu e voltou, trazendo seu sobrinho de volta.
Então, só de homens preparados para a batalha, 318. Fora os que ficaram cuidando de todas as coisas. Então, Abraão era entre aspas, um pequeno rei, né? Que estava crescendo, 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 ia deixar uma grandeza muito fantástica para Isaac. E Deus tinha dito, ó, não é Ismael, o filho da promessa, é Isaac, o filho da promessa. E chegou agora o momento de Isaac casar. Isaac tinha 40 anos, né? E chegou o momento dele casar. E Abraão não queria que Isaac se casasse com ninguém da terra de Canaã. Abraão, então, pede para o seu servo ir até a sua cidade, a sua casa, a sua parentela. E o servo de Abraão, que veio de lá com Abraão, foi até a parentela escolher uma esposa para Isaac. Agora, pare e pense. Olha a encrenca que esse homem está. Olha a encrenca que esse homem está. Esse homem está incumbido de trazer alguém que esteja à altura de Isaac. Você pode compreender a dificuldade? Alguém que estivesse à altura de Isaac. Pastor, mas Abraão confiava muito em Eliezer, né? Gente, quem tem um servo de primeira e o coloca como administrador, tem alguém de extrema confiança. Eliezer era alguém tão grande diante de Abraão, que Abraão um dia chegou a perguntar para Deus, olha, Sara não me dá filho, quem vai herdar tudo é Eliezer, porque ele é o único que está preparado para tudo. Eu coloquei na página de número 25 algumas informações sobre o porquê de Eliezer, né, estar à altura dessa missão. Está aí no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D, né? Abraão não ia entregar essa missão para qualquer um, né? Eliezer era o único que poderia ir na outra terra, literalmente trazer uma esposa para Abraão. Para Abraão não, para Isaac, né? Como é que Eliezer se tornou mordomo e etc? A Bíblia não diz. Mas Eliezer era alguém de extrema confiança de Abraão. Tanto é que Abraão o incumbiu, né? E Eliezer, conversando com ele, perguntou, e se eu não achar ninguém? Abraão disse, ó, eu confio completamente em você e você pode vir se nenhuma moça quiser vir e você não encontrar ninguém. Eu confio em você. Para você ter uma ideia de quem era Eliezer, você pode pensar em José, né? Você se lembra da história de José? Vem bem depois. Mas José na casa de Potifar. José era alguém tão habilidoso, tão fantástico, um administrador de primeira tão grande, que Potifar não se preocupou com mais nada. Entendeu? Eliezer era um cara como esse. Depois, José na cadeia, o chefe da cadeia entregou tudo sobre ele. Depois José perante Faraó, Faraó entregou tudo. Então Eliezer é esse tipo de servo absolutamente habilidoso. Habilidosíssimo. E aí, diante de uma missão como essa, Eliezer, ele está na missão mais difícil da vida dele. Completamente difícil. No ponto número 2, que começa na página 26, a gente vê que Eliezer compreende a dificuldade. Eliezer não foge da reta, né? E o que Eliezer faz? Bem, página de número 26. Eliezer se prepara materialmente e Eliezer se prepara espiritualmente, que Eliezer não é bobo. Eliezer não é bobo. Eliezer, em primeiro lugar, ao chegar no local, tinha que encantar a família da menina e a própria menina. Então, ele se prepara materialmente.
tá? Ele toma 10 camelos, tá aí, ó, na página 27. Ele se prepara mentalmente, pega 10 camelos, enche esses camelos com tudo que há de bom, com tudo que é fantástico, para que os olhos de qualquer um se encante, né? E ele se prepara espiritualmente, porque ele tem que achar a mulher correta. E isso só Deus dá. Só Deus dá. E aí ele, que acompanhava Abraão em tudo, com certeza viu Abraão orando. E com certeza aprendeu a orar com Abraão. Tanto é que ele ora: Senhor Deus de meu Senhor Abraão, me dá sucesso. E ele coloca provas e Deus tem misericórdia dele. Deus tem misericórdia dele. Porque como é que termina a história? Termina com Rebeca sendo encontrada e vindo. E aí, você que já leu, né, a introdução com o povo e explicou o ponto número 1 todinho e a dificuldade que tem, né, o ponto 1 e o 2.1 todinho, eu gostaria, se você puder me atender, eu gostaria que o 2.2, que começa na página 27 e termina na página 28, na verdade no primeiro parágrafo da página 29, estou vendo aqui, né? Eu gostaria que você, ao falar da atitude de Eliezer, diante da maior dificuldade da vida dele, o que ele fez? Eu gostaria que você lesse. Pede para todo mundo abrir na página 27. Aí lê, em primeiro lugar, o que ele fez materialmente. E depois, em segundo lugar, o que ele fez espiritualmente. Porque, assim, fui eu que escrevi, e com todo respeito, está muito bem escrito. Mas isso vai ajudar demais. E aí você tem uma aplicação muito forte da lição no tocante à oração. Você vai lendo e vai explicando o ponto número 2, que é o centro da lição, todinho. Vai lendo e explicando, vai lendo e vai explicando, vai lendo e vai explicando. E aí, quando você chegar no ponto número 3, que é aquele ponto em que a gente faz as perguntas, e o aluno, né, ele responde para ele mesmo, né? Quando você chegar no ponto número 3, cada pergunta que você fizer, e ele vai responder para ele mesmo, vai ser assim uma bomba no coração dele, e a gente vai conseguir atingir toda a finalidade da lição. Completamente toda a finalidade. E aí você vai ser instrumento de grande bênção na vida desse aluno. Entendeu? Tá? Mas faz com calma. Espera o povo achar direitinho. E aí cada pergunta dessa aqui feita vai surtir um efeito muito grande. E aí você conversa com ele: irmãos, nós temos que orar. Nós temos que orar sozinhos. Eu, marido, orar sozinho. Você, esposa, orar sozinho. Nós temos que orar juntos. Eu, marido, e minha esposa, que o que 2 ou 3 reunidos pedirem, o Senhor vai dar. E nós temos que orar em família. Gente, é como está aqui na lição. Não tem como mudar isso. Família e oração, gente. Família e oração. Não subestime essa relação de dependência. A gente depende completamente da oração. E assim como Eliezer foi vitorioso, e não somente ele, Abraão também foi vitorioso, nós seremos vitoriosos. Então não subestime essa relação de dependência. E aí a aula será dada de forma maravilhosa. Porque, vamos lá, vamos ser francos, o que fez Eliezer vencer essa missão dificílima foi o milagre de Deus. E o que é que provoca milagre de Deus na vida da gente? Oração sincera. Então não tem como viver sem oração.
E aí termina com uma palavra de ânimo. Vamos orar porque tua casa vai mudar. Vamos orar porque teu filho vai mudar. Vamos orar. E aí vai. E Deus vai abençoar. Tá bom? Gente, um grande beijo. Que o Senhor abençoe a tua aula. E quem conseguir adquirir, viu? Pode adquirir. É um livraço. Livraço. A referência bibliográfica está na própria revista, na própria lição. A paz do Senhor. Deus te abençoe.